Fla-Flu bem emocionante. Flamengo 3, Fluminense 2. Primeiro tempo, começo do segundo, amplo domínio rubro-negro. O Flamengo fez 3, poderia fazer mais. A diferença técnica e também de estágio como time, como conjunto entre os dois rivais era muito evidente. O Flamengo tem um time muito mais caro, um trabalho que é feito há mais tempo e dominou completamente. Fez 2-0 em 8 minutos. Abriu o terceiro gol, a vantagem de 3 gols numa belíssima jogada, num belíssimo gol do Felipe Luiz, o primeiro dele com a camisa do clube no começo do segundo tempo, e poderia ter feito mais gols, perdeu grandes oportunidades na primeira etapa, até uma certa displicência em algumas jogadas, por exemplo, com o Arrascaeta. Mas o time cansou e o Fluminense, que não conseguia jogar, reagiu. O Fluminense, no segundo tempo, fez um gol, e não tratou aquilo como gol de honra, não. Fez um gol, os jogadores foram buscar a bola no fundo da rede para reiniciar a partida o quanto antes, acreditando na reação e num 3-3, um empate que classificaria o time tricolor para a final da Taça Guanabara. Chegou o segundo gol, marcou mais outros 2 anulados, bem anulados, situações ali de impedimento, reclamou de um pênalti que eu acho até que não existiu, mas na origem do lance também havia impedimento, a arbitragem acertou. Então não foi por uma questão de arbitragem que o Fluminense foi eliminado. Foi eliminado porque o Flamengo tem um time muito melhor e o Fluminense foi muito valente, guerreiro, como gosta de dizer o seu torcedor, deixou o torcedor do Fluminense orgulhoso com toda a certeza, porque quando percebeu que o adversário fraquejou, porque fisicamente não aguentava aquela intensidade que aplicou no primeiro tempo e parte do segundo, o Fluminense falou, bem, eu estou vivo aqui e eu vou atrás. E por muito pouco não conseguiu a classificação. Acabou sendo um jogo bem legal, bem emocionante, que pudemos acompanhar. No caso do Flamengo, fica uma discussão aí. O Jorge Jesus escalou o time titular 3 vezes no intervalo de 9 dias em jogos do Campeonato do Rio de Janeiro, sendo que o primeiro desses compromissos aconteceu apenas 7 dias, uma semana após a reapresentação dos titulares que atuaram no final do ano em Doha, no Catar, no Mundial de Clubes da FIFA, quando fizeram a final e perderam na prorrogação para o Liverpool. Ou seja, os jogadores voltaram e uma semana depois fizeram um jogo, depois mais um outro, em 9 dias, 3 jogos. E agora o Flamengo joga domingo contra o Atlético Paranaense em Brasília pela Supercopa do Brasil, quarta-feira em Quito, contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. No outro domingo, no outro sábado de carnaval, faz a final da Taça Guanabara e na outra quarta de cinzas, enfrenta o Del Valle no Rio de Janeiro, no jogo de volta pela Recopa. E depois, no outro final de semana, já tem Campeonato Carioca, segundo turno, e aí, quarto domingo, sábado, enfim, uma maratona de jogos. O Jorge Jesus vai ter que rever essa sua estratégia, eu acredito que vai ser por aí. Em São Paulo, que vexame do Corinthians, hein? Que vexame. Aliás, os números do jogo Corinthians 2, Guarani 1, você vai ver aqui passando, né? Já está vendo. Ele vai passando aqui as estatísticas desse jogo, né? E são estatísticas do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui, também aqui embaixo, mas na descrição desse vídeo. Números que mostram muito volume, situações de gol, finalizações, mas o Guarani também atacou, também agrediu, saiu para o jogo, saiu até mais em alguns momentos do que nós vimos no jogo do Paraguai, quando parecia muito mais preocupado em segurar 1-0. Conseguiu essa vantagem, não tomou gol em casa e se classificou numa cobrança de falta no segundo tempo, conseguindo assim o gol fora de casa, que valeu como critério de desempate, já que no placar agregado ficou 2-2. 1-0 Guarani no Paraguai, 2-1 Corinthians em São Paulo. O gol fora do time do Guarani classificou o time de Assunção para a próxima fase dessa etapa inicial, né, que o pessoal chama de pré-libertadores e tal, antes da fase de grupos. Vai jogar contra o Palestino do Chile. E o Corinthians fica pelo caminho, como ficou em 2011, quando foi eliminado nessa mesma etapa pela equipe do Tolima. Ou seja, é o primeiro clube brasileiro que 2 vezes é eliminado nessa fase inicial da Libertadores. São Paulo também foi eliminado ano passado pelo Talheres da Argentina e o Corinthians passa por isso de novo. Aliás, um vexame do Corinthians. Tudo bem que o Thiago Nunes começa o trabalho e tudo mais, mas o Guarani é um time modesto, diferença técnica, de investimento, de torcida é muito grande. O Corinthians não passou, independentemente do estágio da equipe. Não é admissível em 2 jogos o Corinthians não conseguir uma vantagem mínima de gols, né, somando os 2 placares diante de um adversário tão limitado, mas organizado, corajoso, foi para o jogo. Reclamações de arbitragem e tal, você pode até encontrar um ponto ou outro. Pedrinho acabou sendo expulso corretamente dentro do que é hoje
né? São os critérios de arbitragem. Teve 2 cartões amarelos, o pé alto na direção do rosto do adversário. Eu acho até muito discutível certos critérios aí nessas situações, mas é assim que funciona. Essas são as recomendações. O árbitro acabou executando aquilo que lhe é passado como orientação para situações como essa. E acabou expulsando o Pedrinho, muito tempo com homem a menos, desde o primeiro tempo, e isso pesou também bastante no contexto do jogo. O Corinthians acaba sendo eliminado, mas não dá para ficar reclamando de arbitragem. Tudo foram 2 jogos e o Corinthians não conseguiu aproveitar contra um adversário bem inferior, repito, que foi o seu algoz em 2015, também na Copa Libertadores. Ser eliminado 2 vezes em Itaquera pelo Guarani do Paraguai, vamos combinar, é demais, é vexame mesmo. O Vasco quase também protagonizou um vexame, né, jogando contra a modesta equipe do Altos, no Piauí. Tomou 1-0, gol contra, e empatou no final do primeiro tempo, nos acréscimos com o Germancano, argentino, sempre fazendo golzinhos importantes aí para o Vasco. Já foi na Sul-Americana, agora de novo, já foi na única vitória do Campeonato Carioca, na primeira vitória, aliás. Ou seja, sofreu muito. O torcedor do Vasco está preocupado, porque o time não consegue render. Mesmo quando vence ou quando consegue um empate que vale a classificação, o time não rende. 25 finalizações e tudo mais, mas convenhamos, né? O time do Altos é um time modestíssimo e o Vasco sofreu demais. Ou seja, enquanto continuar assim, a eliminação vai ficar flertando ali com o Vasco na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Campeonato Carioca, onde a campanha do primeiro turno foi péssima, e aí não vai adiantar. O Vasco precisa rapidamente encontrar um rumo. Não está fácil. Saudações!